Fala galera, Drops da Bola chegando no YouTube da Band Minas. Segunda-feira, hein? Torcedor do Cruzeiro acordou alegre hoje, na mesma pegada que eu, né? Energia, ó, lá em cima. Comigo hoje, PA. Fala comigo, PA. Brunão, eu não consigo mais diferenciar qual é o melhor dia da semana pra você. Se é a segunda ou se é a sexta, assim. Você inicia a semana daquele jeito e encerra daquele jeito. Então vamos lá, falar muito sobre Cruzeiro, sobre Atlético e sobre os dois também, uns se enfrentando aí na final do Mineiro Feminino. É isso aí. A gente começa falando do evento que aconteceu primeiro. Então, o Cruzeiro jogou no sábado contra o Fortaleza, Campeonato Brasileiro, jogo atrasado, né, que seria naquele final de semana que teve a final da Copa Sul-Americana. E o Cruzeiro venceu, gente, e com gol de atacante. O gol do Bruno Rodrigues deu a vitória para o Cruzeiro. Impedimento ali que tinha sido marcado pelo Bandeirinha, o VAR cancelou o impedimento, lance muito ajustado, muito polêmico, mas o Cruzeiro venceu 1-0 com esse gol do Bruno Rodrigues para a torcida dar uma respirada, né? Brunão, eu acho que assim, independente de desempenho, o torcedor do Cruzeiro quer a vitória, né? Então não adianta nada eu falar aqui que o time jogou bem e o time não venceu. Mas também o torcedor tá nem aí se eu falar que o time jogou mal e venceu o jogo. Mas fato é que não fez uma grande partida. O Cruzeiro teve muita dificuldade, principalmente no primeiro tempo. Eu senti que, principalmente próximo da bola, os jogadores do Fortaleza sempre estavam em maior número, sempre não percorriam mais distâncias, mas sempre jogavam mais compacto. Isso foi um detalhe que eu percebi bastante. Tanto que o diferencial do gol vem numa jogada que o Fortaleza ia fazer isso. Só que na qualidade técnica, o William dá a bola no Matheus Pereira, o Matheus Pereira devolve de primeira, o William é pressionado por dois e dá a bola de novo no Matheus Pereira. Quando o Matheus Pereira recebe, ele está livre do meio de campo, já passando do meio de campo, e deixou 4 adversários Fortaleza para trás durante essa jogada. Então o Fortaleza tentou pressionar bastante, principalmente na zona ali do meio de campo. O Fortaleza pressionava bastante a marcação, né? Saltar, é o que a gente chama no futebol de saltar, saltava bastante. E quando o Matheus Pereira recebe essa bola, ele está livre. Quando o lateral esquerdo do Fortaleza esboça marcar o Matheus Pereira, ele enfia a bola para o Ian Lucas, que sai livre. E aí a mesma coisa, o zagueiro do Fortaleza esboça em Ian Lucas cruza a bola e o Bruno Rodrigues faz o gol. Uma grande jogada do Cruzeiro, uma das poucas grandes jogadas do Cruzeiro na partida, né? Mas foi uma grande jogada, muita qualidade técnica envolvida, do William, do Matheus Pereira, Ian Lucas muito inteligente, e o Bruno Rodrigues, nem precisa falar a importância do Bruno Rodrigues no Cruzeiro, são 7 gols no Campeonato Brasileiro, importantíssimo. Grande vitória do Cruzeiro, mas ainda não se salvou, né? Precisa vencer o Vasco quarta-feira, depois sábado tem um confronto direto contra o Goiás, mas foi uma respirada, uma aliviada. E um jogador que se destacou bastante foi o Rafael Cabral, né? Importante, né? Tá numa boa fase, né? A torcida pega muito no pé dele por causa de um ou outro gol, assim, alguns lances isolados, mas tem sido um jogador muito importante nessa jornada do Cruzeiro aí para, né, tentar fugir do rebaixamento. Eu vou até falar um pouquinho que o especialista no gol aqui é você, Bruno. Eu sempre gosto de escutar cada vez mais falar sobre goleiros. Mas, Rafael Cabral, eu acho que pela fase ruim do Cruzeiro, tá se falando pouco no que ele tá fazendo. Por exemplo, contra o Fluminense, que o Cruzeiro perde o jogo, ele faz grandes defesas, e aí o pessoal questionou a questão do posicionamento dele na falta ou não, mas assim, fato é que era pro Cruzeiro ter perdido o jogo bem antes, né? O Rafael Cabral vem salvando o Cruzeiro em bastante jogos, e eu acho que isso tem que ser ressaltado. O Rafael Cabral lidera a segunda melhor defesa do campeonato, né? Mesmo com toda a instabilidade que o Cruzeiro teve durante todo o campeonato, o ataque não rendeu, mas a defesa do Cruzeiro rendeu bastante. Sim. Né? Se não fosse a defesa do Cruzeiro, a situação estaria bem pior. E quem é a primeira defesa do campeonato? E a melhor defesa do campeonato é a defesa do Galo. Né? A defesa do Atlético é a melhor defesa do campeonato, mesmo com alguns jogadores também muito criticados, né?
se no Cruzeiro isso é curioso, né? O Rafael criticam Cabral o goleiro sendo e criticado. no Atlético criticam muito, principalmente o Gemerson, né? Exato. E o Atlético tem a melhor defesa do campeonato, 27 gols sofridos apenas, o Cruzeiro tem 28 e o Bragantino, que é a terceira melhor defesa do campeonato, tem 29. Eu acho que tem que se ressaltar que ao mesmo tempo que o Atlético fez menos gols com a chegada do Filipão, tomou muito menos gols também com a chegada do Filipão. Isso é importantíssimo para o time estar no G5. E isso passa não só pela dupla de zaga, pelo goleiro, né? Até pelos volantes, né? O Otávio e o Batalha, quando os dois juntos compõem ali a dupla de volante, eles protegem muito bem a linha de zagueiros do Atlético, né? Eu ia te perguntar, Bruno, sobre o Everson. O que você acha sobre o Everson? Que foi um debate que a gente teve nos Donos da Bola, os nossos cortes estão aí. Se o Everson é subestimado, superestimado, se ele é um goleiro normal, eu queria a sua opinião. Eu acho ele um pouquinho superestimado. Eu acho ele um bom goleiro. Ele é muito bom goleiro. Do nível do Rafael Cabral, muito bom goleiro. Mas não é aquele cara que faz as defesas mais impressionantes, que pega aquelas bolas mais difíceis. O Everson, ele tem um problema que ele pega bolas muito difíceis, e as muito fáceis às vezes acabam passando, né? Ele oscila um pouco demais, eu acho. Pro nível que ele joga, pro nível do elenco do Atlético, eu acho que ele não é o goleiro que se sobressai, mas é um bom goleiro. É um goleiro confiável. Mas fato né, Bruno? Você que, né, também é um goleiro que adora jogar com os pés, o Everson é um jogador a mais quando o Atlético tá com a bola. Com os pés ele é muito bom. Com os pés, assim, óbvio que não é o principal, mas hoje o futebol moderno passa muito por isso. Eu acho que esse é um dos pontos dele que... Sim, a construção de jogo do Atlético começa já no Everson, né? Já começa a tentar abrir o jogo lá de trás, o time sai tocando bola para tentar, né, vencer espaços. Isso é uma vantagem que ele tem. O Cássio não tem isso. O Fábio tem muita dificuldade com os pés. Deu uma melhorada boa com o Diniz. Sim. Mas ele ainda tem muita dificuldade com os pés, né? Então, assim, a gente vê vários goleiros aí que tem muita dificuldade. E o Everson, nesse ponto, ele se sobressai e muito sobre a média dos goleiros no Brasil. Agora a gente muda um pouquinho o foco, vamos falar de futebol feminino. Ontem aconteceu a final do Campeonato Mineiro Feminino no Independência. Você que acompanhou o Donos da Bola, viu aí que a gente foi lá, a Band Minas estava lá acompanhando essa final e, como eu tinha cravado aqui na sexta-feira, deu Cruzeiro. O Cruzeiro venceu 1-0, o gol da Bianca Brasil ali no meio do segundo tempo. E ainda teve um pênalti defendido pela goleira Tati Amaro nos acréscimos. O goleiro do Cruzeiro salvou o time ali no finalzinho do jogo. Efeito dramático, né, Bruno? Porque se a gente pega as chances criadas, as oportunidades, parece que era pro Cruzeiro ter feito mais e ter ampliado o placar. Parou na goleira. A goleirona do Atlético, a Raíssa, fez uma grande partida. E aí, se você conta pra alguém, o Cruzeiro venceu de 1-0 na final e o Atlético perdeu um pênalti. O torcedor fica assim, nossa, então foi um jogão equilibrado, mas o Cruzeiro mostrou ter mais time. Sim, eu também acho que foi um jogão, mas o Cruzeiro mostrou ter mais time, mostrou estar numa etapa diferente do trabalho. Em relação ao ano passado, o Atlético regrediu um pouco e ainda tem muito a evoluir. E a Bianca Brasil também falou sobre a questão da estrutura do Cruzeiro, né? Você vai conferir aí a Bianca Brasil falando um pouco sobre a conquista, né, e sobre esse apoio que o Cruzeiro dá ao grupo de atletas. Sensação única, muito feliz de ter feito o gol de título, mas acho que esse não tem que ser o holoforte, sim o que o Cruzeiro vem fazendo pelo futebol feminino, a lealdade deles com a gente. Isso faz total diferença para a gente chegar em campo e jogar leve, jogar feliz. O Cruzeiro nos dá todo o apoio e a gente mereceu representar bem aqui. Vencer, levantar esse caneco depois de 3 anos. Estou muito feliz da torcida ter comparecido. Meu maior sonho é ver o estádio lotado, que eles compareçam, nos apoiem, porque a gente merece isso e a gente vai trazer muito título e alegria para eles. E aí, você conferiu a Bianca Brasil. A gente vai ouvir também aqui um pouquinho o treinador do Cruzeiro. O Cruzeiro dominou o jogo na maior parte do tempo, mas no finalzinho do jogo, o Cruzeiro deu uma recuada
Eu perguntei para ele sobre isso na coletiva de imprensa e vamos conferir aí a entrevista, a resposta dele na coletiva de ontem. A gente teve uma questão física com a nossa linha de baixo, tanto a Isa quanto a Ambrósio, que são pilares defensivos ali, sentiram um pouco uma questão de cãibras e quiseram se manter na partida. A gente confia demais nessa leitura que elas têm, mas acaba que isso é um cálculo muito fino que nós temos que fazer, se isso irá prejudicar o desempenho para você ser sólido defensivamente. Então o que aconteceu ali é que a gente começou a ficar um pouco mais reativo às situações do jogo, e se você reage e não se previne adequadamente contra o adversário com armas, com potenciais, você acaba perdendo campo, né? O que aconteceu é que a gente perdeu o campo e não estava conseguindo se retomar na partida ou dominar os espaços como a gente fez no primeiro tempo e por grande parte do segundo tempo. A gente dominou os espaços de jogo. Eles acabavam acontecendo onde nós estávamos postados, né? E gerenciamos isso muito bem. Então eu acho que também muito mérito da equipe adversária, as trocas foram bem feitas. Eu acho que ela colocou jogadoras que pesaram na nossa última linha, que eram exatamente essas jogadoras que estavam com a questão física. E elas mesmo assim suportaram bem, né? Acho que a gente fez uma boa defesa de jogo aéreo, que era um investimento que nós tínhamos certeza que elas fariam. É um jogo aéreo pesado, elas estão na final muito por conta dessa qualidade que elas apresentam. E, enfim, eu acho que tudo isso pesa ali na hora e você tem que gerenciar um novo desafio. Antes era impedir o avanço, agora é impedir a finalização. E acho que a gente foi competente também. E, Brunão, é bom ressaltar sobre esses dois temas, né? Porque a Bianca Brasil falou algo que é interessante, porque o Cruzeiro treina na Toca da Raposa. A Toca da Raposa não teve uma modernização. Então, assim, tem campo sintético, tem gramado, tem tapete, gramado natural, tem gramados também para os clubes se adaptarem a jogar em estádios irregulares. Então, assim, elas treinam em uma qualidade de CT que é uma das melhores do Brasil. Isso faz toda a diferença. A gente está vendo que desde que o Cruzeiro Feminino começou a treinar na Toca da Raposa, como o time evoluiu. E as jogadoras estão tendo mais evolução e a questão de oportunidade também. Elas têm que treinar nas melhores condições para terem as melhores oportunidades de evoluir. Então é isso. O Cruzeiro conseguiu quebrar aí uma sequência de 3 títulos estaduais do Galo e conquistou a sua segunda taça. O Cruzeiro foi o primeiro campeão mineiro feminino em 2019, depois viu 3 títulos em sequência do Atlético e voltou a vencer neste ano. Um ano que foi bom para o Cruzeiro, chegou nas quartas de final do Campeonato Brasileiro, da Série A, uma campanha inédita até então para o Cruzeiro, e deu trabalho para o Corinthians nas quartas de final, né? Foi eliminado nas quartas, mas fez uma boa campanha, depois se reforçou, contratou outras jogadoras, houve uma troca na comissão técnica e a gente enxergou aí a evolução que culminou com o título do Campeonato Mineiro, né, PA? Isso aí. Então, o Cruzeiro tá de parabéns aí e continuar evoluindo para chegar mais forte no Brasileirão do ano que vem. Exatamente. Drops da Bola de hoje fica por aqui. Amanhã a gente volta. Seleção brasileira, hein? Tem Brasil e Argentina, Brasil sem Vini Júnior, sem Neymar, para enfrentar o time do ET, o time do Messi. Então, você que tá aí, já sabe. Deixe o seu like, mande o seu comentário, compartilhe com a galera, se inscreva aqui no canal da TV Band Minas, assine as notificações, ative as notificações, siga as redes sociais da Band Minas, estão na descrição desse vídeo, siga a gente também lá no Instagram, LuizHF23, Bruno Amorelli, _16 no Instagram. Acompanhe o trabalho da gente, corre lá e siga-nos. Ou, como diria o Chapolin Colorado, sigam meus bons, não é isso, PA? É isso, siga meus bons e tamo junto, rapaziada, e amanhã a gente volta com mais. Grande abraço, valeu!